Olá, boa noite. Agora são 20 horas e nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da nossa Vale TV para mais uma edição do programa Estação Hamburgo. E eu, Jaqueline Saraiva, estarei no comando dessa maravilhosa bancada. E você é nosso convidado a ficar aqui essa uma horinha com a gente, porque é para você e por você que nós estamos aqui. O programa Estação Hamburgo tem como patrocinadores Calçados Beira Rio, Exatos Contabilidade, Concisa Construtora, Mercator Feiras e Eventos, JG Serviços e Coworking 360. Quero agradecer também aos meus apoiadores. Mundo dos Plásticos, há 59 anos, suprindo a necessidade de seus clientes de geração em geração. Ortopedia Novo Hamburgo, tudo para a sua saúde e bem-estar. Nicolau Becker 731. E a partir de hoje estará também conosco um novo apoiador, Oficina da Costura e Reforma. Tudo em reformas e costuras em todos os tipos de tecido, inclusive lã, malha e tecidos e couro, além de tingimento e lavanderia. Companhia da Costura e Reforma, há 20 anos servindo você, ali na 1º de março, número 85. Então, eu vou pedir para o pessoal da técnica apresentar a nossa maravilhosa bancada de hoje. Bom, hoje eu trago uma pauta na área de saúde muito importante, onde uma em cada 37 crianças no mundo apresenta distúrbio do neurodesenvolvimento, que afeta na comunicação e isolamento social. Então, nós vamos debater, questionar com esse time de especialistas que eu trouxe aqui sobre um tema que ainda encontra muito preconceito e falta de informação. Estou falando de autismo, que hoje tem nova nomenclatura, transtorno do espectro autista. Começo então dando boa noite aos meus convidados de hoje. Ele é psiquiatra com pós-graduação em transtorno do espectro autista, Dr. Carlos Augusto Velti Santana. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Jaque, muito obrigado. Cristiane Rosa, aqui à minha esquerda, pedagoga, que também atua com crianças com espectro. Boa noite, Cris. Boa noite, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Ela é psicóloga, especialista também em transtorno. Eu falei que era uma bancada qualificada, né? Maquielen Silva. Boa noite, Maquielen. Boa noite, Jaque. E ela, jornalista, Karen Souza, ela é mãe atípica. Para quem não sabe, mãe atípica é uma nova nomenclatura para pais, né, de crianças com autismo. E ela também criou a T Apoio, que é um projeto de acolhimento para famílias de autista, né, para trocarem experiências e informações. Karen Souza, boa noite. Boa noite, Jaque, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria também de pontuar que o Dr. Carlos, ele vai ter uma dupla atuação hoje aqui, porque além de médico psiquiatra, ele também é pai atípico, né, Dr. Sim, Carlos? sim. E eu gostaria então de começar com o Dr. Carlos, para quem está nos assistindo, né? Quais são assim, os primeiros sintomas que uma criança pode apresentar que os pais podem já ter um olhar diferente e buscar algum tipo de tratamento? Bem, Jaque, na realidade, o transtorno do espectro autista é uma condição que, na realidade, a criança ela já tem isso intraútero, porque isso, na realidade, resulta da interação de vários genes já na vida intrauterina da criança. Na realidade, à medida que ela vai crescendo, né, e não vai atingindo alguns marcos do desenvolvimento que são esperados normalmente para o desenvolvimento do ser humano, os pais têm que, o mais rápido possível,
buscar ajuda profissional para que seja diagnosticado, em caso positivo, o mais precocemente possível, para que ela possa receber o tratamento adequado o mais rápido possível, a estimulação o mais rápido possível, porque uma pessoa com transtorno do espectro autista, ela vai sempre precisar de suporte. Ela, por conta da condição dela, ela não vai ter a autonomia completa, e para que ela possa desenvolver as habilidades, para que ela possa ter uma condição de vida melhor, com mais autonomia, com mais independência, quanto mais cedo ela for estimulada, maiores serão as chances de que ela desenvolva essas habilidades ao longo da vida dela e, obviamente, também na sua vida adulta também, para que ela possa ter uma vida cada vez mais funcional, mais integrada à comunidade, mais também com construção de vínculos sociais mais protetores. Então, na realidade, isso são sinais que são muito importantes que os pais estejam atentos. Antigamente, alguns médicos falavam assim, cada criança tem o seu ritmo. Na realidade, hoje a gente sabe que a gente não pode ignorar certos sinais de alerta. Então, a primeira coisa que deve se chamar a atenção, uma criança que, por exemplo, que até os 2 anos que ela não desenvolveu a linguagem. Tá? Alguns autistas, inclusive, eles nem chegam a desenvolver a linguagem. Tá? E quanto mais cedo essa criança for estimulada, ela tem a maior chance de desenvolver a linguagem. Tá? Uma criança que também, por exemplo, que não tem um interesse de estabelecer relações sociais, que não sabe como interagir, principalmente naquilo que a gente interage socialmente, no que a gente chama de comportamento não verbal, que são coisas que, obviamente, nós não lemos a mente uns dos outros, mas nós podemos inferir o funcionamento mental de uma outra pessoa através de pistas que não são verbais, como, por exemplo, a expressão do rosto, o tom de voz, gesticulação. Uma pessoa com transtorno de espectro autista, ela tem a teoria da mente, que é essa habilidade de fazer essa inferência prejudicada. Então, isso vai afetar muito a capacidade dela de estabelecer relações sociais. Isso, claro, ela dependendo também do grau de interesse que ela já tenha. Tá? Sim, porque tem um pouco aquele mito que às vezes a criança ainda não está falando. Não, mas cada criança tem o seu tempo certo de falar. Às vezes já é um sinal, né? Sim. Então, procure um especialista. Sim, procure né? um especialista. Procure um especialista, porque o transtorno, para não ir se agravando, e quanto mais precoce você procurar o tratamento, mais fácil vai ser para a caminhada dessa criança. Exatamente, né? para o resto da vida dela. Porque o ser humano ele tem janelas de desenvolvimento. Não tem cura. Mas ele deve e precisa de acompanhamento. Sim. A palavra espectro vem de vários níveis diferentes, mas desde o nível 1 já precisa apoio e tratamento. De acordo com a classificação da Associação Psiquiátrica Americana atual, que é o DSM, né, o Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, está na sua 5ª edição, o texto revisado, o nível 1 já precisa de suporte. O nível 2 precisa de algum suporte a mais e o nível 3 de muito suporte. Então, na realidade, essa pessoa vai precisar sempre do suporte. Claro que todos nós, seres humanos, não somos seres isolados, nós precisamos uns dos outros. Mas a pessoa com transtorno de espectro autista, ela vai precisar de um suporte a mais para a vida, né? Para a vida toda. Da família, da sociedade. Exatamente, da sociedade. Como um todo. E ao longo de toda a sua vida. Quanto mais cedo ela receber essa estimulação, menos dependente desse suporte ela será. Mas que ela vai precisar, ela vai precisar. Uhum. Né? Quando uma criança, por exemplo, com 2 anos, ela não fala, claro que a primeira hipótese que você tem que excluir é se ela não tem um problema de surdez. Uhum. Mas entra também na lista de diagnósticos possíveis a possibilidade de ter um transtorno de espectro autista. Então, se a criança não fala com 2 anos, também não precisa se apavorar. Exatamente. Tá? Mas é uma situação que também tem que ser investigada, porque, se presente, tem que ser tratada o mais rápido possível. Começar. E, claro, também, uma coisa que eu aproveito para dizer é que aquilo, assim, eu também como pai, né, de uma criança com autismo, né, e posso dizer também para qualquer outro pai, aquilo que é um problema com o nosso filho é pior do que com a gente. E com certeza. Né? Então, o que acontece? Também tem muita gente
que se aproveita, na realidade, do desespero dos pais e oferecem milhões de tratamentos que não têm a mínima evidência científica. Então, até eu aproveito para compartilhar, existe um site hoje que é em inglês, mas hoje com um tradutor do Google a gente pode checar, que é Associação pela Ciência no Tratamento do Autismo, né? Association for Science and Autism Treatment, ASAT. E lá eles fazem toda uma revisão bibliográfica científica do que funciona, do que não funciona, já se sabe que não funciona, e do que ainda precisa de mais evidência. Tanto do ponto de vista de medicação, e como principalmente os tratamentos psicossociais, que são a base principal do tratamento do transtorno de espectro autista. Perfeito. E eu vou dar agora uma palavra aqui para a Cris, que é pedagoga, que também trabalha com essas crianças. Na pedagogia, como que... aonde qual a pior interferência no aprendizado escolar? Bem importante a tua pergunta, Jaque, porque assim, eu como pedagoga, né, iniciei minha carreira com magistério, então 25 anos de sala de aula. Hoje eu tenho especialização em psicopedagogia com ênfase na educação especial, que me habilita a trabalhar então, né, especificamente com esse tipo de transtorno, além de outros também. Mas a criança recebeu o laudo, e agora? E a escola recebe essa criança com laudo. E então? Então, o médico, ele faz os encaminhamentos necessários, né? E, dependendo de cada situação, a criança precisa, então, procurar os especialistas para poder estar orientando, né, essa busca, esse caminho. E eu sempre digo para os meus pais, lá na minha clínica, né? Pais informados são pais participativos, pais conscientes e atuantes. E a gente precisa, então, estar alinhado com essa equipe. Pais, família e os especializados, né? Então, assim, o trabalho, assim como a nossa vida não é individualizado, ele precisa estar alinhado, caminhando de mãos dadas, sempre avaliando, certificando o que é bom para aquela criança, naquela situação, naquela escola, porque é muito específico. Por isso que eu digo que o meu fazer pedagógico, ele se dá personalizado, porque eu preciso escutar como funciona naquela casa, como aquela mãe consegue, como aquele pai entende, como aquela escola está recebendo, como que a criança está respondendo. Porque o meu objetivo é tornar essa aprendizagem significativa, leve e potente. Porque a gente sabe, né? Não existe ex-autista. Né? Uma vez autista, a criança será autista. Então, propiciar para que ela tenha essa fluidez, esse entendimento das pessoas que estão junto a ela, isso vai fazer um diferencial enorme na qualidade de vida dela, que é o nosso objetivo, né? Trazer o bem-estar para a criança, para a família e para todos que estão ali ao torno, né? Ao redor delas. Maikele, tu que é psicóloga, tu trata dessas crianças, mas tu acaba também tratando da própria família, né? Com certeza. Bem como a Cris falou, né? Acaba sendo assim, a gente precisa formar uma equipe, né? Que inclui os pais, né? E aí também trazendo essa questão emocional, né? Eu acho que às vezes também essa questão do diagnóstico envolve também essa questão emocional dos pais, né, que às vezes ainda estão em negação, né, daqueles sintomas, né, então a gente vai conduzindo também, né, de um modo assim acolhedor essa família, né, que precisa de bastante suporte. E como tu falaste ali, a família, os pais, mas depois eu vou passar também a palavra pro Carlos, e nem só a família, a sociedade como um todo. Com certeza. A escola, os professores, desde do segurança da escola, como saber lidar com... E o Carlos, depois, ele vai nos colocar, que ele já deu palestras, né, até para IPG, para essas pessoas saberem tratar com o diferencial essas crianças, mas não como um bicho de 7 cabeças. São diferentes, mas são amadas. Por trás delas, elas têm alguém que as ama. E eu acho tão triste quando uma criança autista vai e sofre bullying na escola por ela ser diferente. Alguém é responsável por isso. Seria uma professora chamar a atenção dessas crianças? Seria um professor chamar o pai dessas crianças para a educação, para ver que aquela criança ela não tem culpa por ela ser especial, né? E dói para um pai, de repente, ver que o seu filho vai à escola, que é o amor da sua vida,
está sofrendo bullying. Mas eu acho que isso, a sociedade como um todo, alguém é responsável, e isso tem que parar, né? Ainda mais que hoje, eu não sei se me corrijam se eu estou errada, que eles têm que usar aquele colar para ir para a escola, alguma coisa? Não é obrigatório. Não é obrigatório, mas tem Não. crianças que usam, né? Para a escola não é obrigatório, porque na E aí escola isso chama eles já mais sabem, atenção né? dos coleguinhas. O aprendizado daquela criança não está sendo tão... Aí os coleguinhas... Claro que também os coleguinhas não têm culpa, mas alguém é responsável por isso. Uma educação, né? Sim, quanto Dentro à da questão educação. do bullying, eu já conversei com um advogado a esse respeito e todo mundo está envolvido, na verdade, tanto escola quanto Exatamente, pais, eu penso isso. respondem. E em casos mais graves de bullying, também cabe boletim de ocorrência na polícia. Com certeza, Quando eu há acho que se não for uma assim, agressão muito né? forte, Se não for assim, vai cabe... continuar. Sim. A primeira pessoa que está vendo isso ali seria a professora, né? Mas se ela não consegue conduzir a situação, chamar os pais dessas crianças e sentarem com essas crianças e dar toda aquela uma educação de que aquela criança é especial, mas aquela criança é teu amiguinho, ele, né, Carlos? Sim, gostaria de comentar nisso, porque na realidade, infelizmente, o ser humano, eu acho que isso é da natureza Da humana. natureza, humana, ele começou, ele nasce ele tem a competindo. tendência de buscar um pretexto para se sentir superior ao outro. Ele nasce Tá? competindo na escola, eu sou melhor, minha turma é melhor, eu ganhei, né? Já nasce competindo. Sendo que, na realidade, o que acontece? Todos nós, seres humanos, nós temos limitações e temos aptidões. Nós temos dificuldades e temos coisas que para nós é mais fácil. Então, na realidade, não existe nenhum ser humano melhor que o outro. Na realidade, certeza. todos nós somos ignorantes na maior parte da vida, o que muda é no quê? Inclusive até os superdotados, né? Eles têm uma questão emocional que não está equiparada, né? Então ele está muito inteligente, mas o emocional dele não está acompanhando isso. Então a gente é fato, né? A gente precisa. Então, assim, eu acho que muito de uma campanha, digamos assim, anti-bullying de qualquer tipo, é entender justamente, né, que todo ser humano tem o mesmo valor. Com certeza. Né? Somos todos iguais, estamos todos diferentes. Né? Então, assim, o fato da pessoa ter também... Uma coisa que eu falo também pro meu filho, o fato de você ter autismo, meu filho, não te faz pior nem melhor do que ninguém. Uhum. Né? E, claro que, uma vez que também se tem pouca informação, isso se torna também um ambiente mais fértil para que haja algum tipo de bullying, discriminação ou coisas do tipo. Né? Então, assim, de fato, assim, existem os crachás, né, que alguns autistas usam, mas eu creio que a sociedade como um todo, na realidade, deve estar cada vez mais ciente disso. Né? Como você comentou, né, eu sou perito médico legista do Instituto Geral de Perícias, do Rio Grande do Sul, e tenho um projeto de capacitação de agentes de segurança pública na abordagem de pessoas com autismo. Exatamente. Inclusive, a próxima edição vai ser, na realidade, na próxima quinta-feira, com a Guarda Municipal de Estância Velha. Ah, é? Né? Mas já tive a oportunidade, o privilégio e a honra de estar junto também, tanto com servidores da Polícia Civil do Estado, da Brigada Militar, da Guarda Municipal de vários municípios aqui do Vale dos Sinos, também de Porto Alegre, de Esteio e outros, de Gravataí também, os quais, inclusive, são profissionais muito dedicados e que buscam muito aperfeiçoar e entendem aperfeiçoar o seu conhecimento para aprimorar a sua atuação, porque eles têm também percebido esse aumento na demanda, né, de que eles às vezes são chamados, né, e também tive a oportunidade também no município de São Leopoldo de fazer uma capacitação com professores também, né, porque justamente assim, por mais que os professores também sejam pessoas também dedicadas, que estudaram muito, ninguém sabe tudo de tudo. Não está preparado, e não está preparado para esse tipo de situação, né? E Karen, tu como mãe atípica, eu achei tão bacana que tu criaste este Ter Apoio, porque quando tu sofre algo, como é tão bacana tu querer dividir com outras pessoas para ouvir delas também, né, o que elas passam. Conta um pouco para nós, então, do Ter Apoio, que tu leva acolhimento para essas famílias, onde tu também precisa de acolhimento. Todos nós. E também tu leva para escolas, palestras. Eu gostaria, então, que tu colocasse para nós. Então, a gente estava conversando nos bastidores antes, né? Aqui nos bastidores já acontece um meio programa. A gente mesmo já se entrevista, Sim. né?
E aí estava conversando, né, sobre a questão que todos os benefícios, tudo que foi feito até hoje pelos autistas, partiu de pais, de famílias, que sem ter recursos, sem ter o que fazer, pressionaram governos, solicitaram a criação de leis, divulgaram esse assunto, né, vieram mostrar a sua realidade. E isso é um trabalho que a gente tem que prosseguir. Então, eu também sou uma mãe, o Carlos também é um pai, e é uma pessoa que pensa parecido comigo, também entende que é a gente que tem que promover essas movimentações. A gente não pode esperar que o governo A, B ou C faça, ou que alguém vai ter a boa vontade de criar uma fundação, uma ONG, uma instituição que vá nos amparar. É a gente que tem que fazer. Né? Eu tenho muito essa consciência. Às vezes, profissionais da saúde mental, né, da pedagogia também tomam iniciativas, mas nós, pais, somos os mais interessados, né? Porque talvez hoje a Maikellen esteja temporariamente atendendo crianças autistas, amanhã pode estar em outro projeto. A gente vai ser mãe, pai sempre. Pro resto da vida. Né? Então, assim, nós temos que ter essa iniciativa. E aí, eu entendo, assim, eu já tive tantos altos e baixos, né? Porque o transtorno, ele tem isso na vida da gente, muda toda a rotina da família, né? Para quem não sabe, muda casamento, muda rotina de trabalho, muda tudo, tudo. Todo o planejamento que a gente tinha até aquela criança nascer, e não só até chegar ao diagnóstico, porque antes do diagnóstico já algumas mudanças já podem ter começado na vida daquela família. Muda a questão que a gente tem, a relação com outros filhos que a gente tem, porque tem um filho que demanda mais. Então, muda a relação com os pais, porque eu sou mãe, mas também sou filha, né? Eu tenho uma mãe idosa, hoje eu consigo atender um pouco mais ela, mas durante um bom tempo eu fiquei ausente da vida dela, durante alguns anos, né? Podia fazer visita, sim, mas eu não tinha como ajudar ela em muita coisa, né? Então, assim, muda completamente a vida da gente. O que eu penso nisso tudo? Eu já tive, a gente teve assim desafios muito grandes. Quem me conhece hoje, quem conhece meu filho, fala: ai, mas ele é um querido, ele é amoroso, ele abraça todo mundo, ele fala, a gente entende o que ele fala, ele é extremamente inteligente. Viu, tá tudo resolvido. Na verdade, não tá. E isso tudo é fruto de uma construção que precisou... não só, claro, eu sou uma pessoa privilegiada no sentido de ter tido excelentes terapeutas, né? Excelentes, assim, fonoaudiólogos, excelentes psicólogos, uma equipe que nos ajudou demais. E a estimulação precoce começou com 1 ano e 11 meses. Eu ia perguntar para ti, Karen, e depois como vocês, como pai atípicos, que idade que tu conseguiu diagnosticar ou tu notou alguma diferença aí? O laudo dele veio aos 2 anos. Nós levamos no neurologista com 1 ano e 10 meses. Aí 6 meses depois veio o laudo. Ele fez nesse tempo uma investigação, né, um acompanhamento com outros profissionais também que foram avaliando como é que ele ia corresponder a certos estímulos. E depois de 6 meses, então, foi enviado um parecer para o neuro e veio o diagnóstico, né? Mas a suspeita já veio na hora da consulta. Depois de uma entrevista com os pais. E essa entrevista é com um médico psiquiatra, com um psicólogo? No nosso caso, foi com um neuropediatra. Neuropediatra. Isso. E após uma entrevista longa com a família, ela fez um trabalho de observação. Montar jogos, sequência, lógica, caminhar só de fraldas, que ele usava fralda na época para ver se tinha ainda, né? Ainda com fraldas, né? Tu vê tudo isso, né? São coisas que... Então, a gente desconhece, ela porque a gente observou não o comportamento. Isso, e quanto a isso, só para finalizar o teu apoio, o que eu entendi, né? Que eu já fugi, que eu falo muito, eu mesma me entrevisto, né? Eu já fugi um pouquinho do assunto. Aqui vocês são os donos da bancada. Mas assim, o que eu percebi? Eu tive momentos desafiadores, né? E conseguimos ultrapassar isso, melhorar, resolver situações. Eu até fiz também recentemente, agora há poucas semanas eu lancei um e-book com algumas experiências minhas que eu compartilho com outras mães, né? E eu falo isso, um exemplo que a gente passou, né? Do aluno problema ao queridinho da escola. O meu filho já foi o aluno problema.
Ele já foi a criança que ninguém queria dar aula, nenhuma professora queria dar aula para ele e ninguém conseguia, É inclusive. desafiador, né? É muito desafiador. Ele corria, ele subia por cima dos armários, ele se Ah. trancava dentro dos armários, Ele se coloca em risco, né? exatamente, se colocava em risco o tempo inteiro. Eu já peguei ele subindo no telhado, então assim, eu sei que era desafiador para elas também. Nunca, ainda bem, assim, não era agressivo, né, de bater nos colegas, mas ele fugia, ele ia pro berçário. Então, assim, imagina o medo dele machucar uma criança, do jeito que ele era Tu vê, agitado, né? eu já tenho a visão que eu achava do autista apenas aquela coisa dele se retrair, de querer ficar no cantinho dele e coisa. E ao contrário, ele fazia tem tudo, coisas... tem essa tem situação também. Na realidade, cada autista ele é um autista diferente. Embora ele tenha certas condição, existem algumas coisas fundamentais, como foi falado, né? A questão do atraso de linguagem, né? A falta de interação, da falta de intenção de relacionamentos sociais, a incapacidade de reciprocidade social, né? De ter uma relação recíproca com alguém. E a empatia. Comportamentos repetitivos. Exatamente. Tá? Alguns têm hipersensibilidade a alguns estímulos, mas, por exemplo, quais estímulos que um autista específico ele é mais sensível? Isso muda de autista para autista. Qual a diferença? Por exemplo, se ele tem alguma preferência, uma restrição alimentar, isso vai mudar também de autista para autista. O que deixa ele mais, por exemplo, até em situações, por exemplo, onde um autista pode colocar em risco, como foi colocado. Uma coisa que é importante é se ter dados, por exemplo, sobre essa pessoa, para saber, por exemplo, o que deixa ela mais calma, o que deixa ela mais irritada, porque isso pode ser o fundamental entre um desfecho negativo e um desfecho positivo. Quais são os manejos adequados, né, para tranquilizar também a equipe, que isso vai mudar de autista para É, autista, isso. porque depende da sensibilidade de cada um, do interesse de cada um, né? E assim, claro, também uma outra coisa que eu queria aproveitar para falar também é que, infelizmente, hoje a gente vive uma época onde há uma glamorização excessiva da condição, tá? Sendo que, na realidade, pouco se fala, que, na realidade, mais ou menos, isso estou colocando uma coisa aproximada, tá? Mais ou menos 80% dos autistas, eles têm uma deficiência intelectual com comorbidade. Quase de 80% a 90% dos autistas têm epilepsia como, por exemplo, como comorbidade. Tá? Então, às vezes, por exemplo, uma crise do autista pode ser, por exemplo, uma manifestação assim, que alguma pessoa pode ver como uma crise, pode ser uma crise convulsiva. Então, e aí você tem que saber, aquele autista, ele tem isso? Ele toma alguma medicação? Quem é o contato a procurar? Então, existem milhões de informações, por isso que, assim, uma coisa que é muito importante ao se falar da questão do transtorno de espectro autista hoje, é sobre a informação que a sociedade precisa ter, para que todos os setores, e por isso que eu acho assim, eu queria muito, assim, colocar assim, parabenizar a iniciativa desse programa, de dar esse espaço para que a gente possa estar compartilhando com o público essa informação, porque ninguém nasce sabendo nada. Como eu falei, né, que ainda, além de gerar muito preconceito, muita falta de informação, né? Falta de informação. E depois nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos depois para vocês com muito mais informação, com essa bancada que eu falei aqui, que é o verdadeiro time de especialistas, ok? Já já estamos de volta. A Exatos é um sonho. A Exatos é encantar, a Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem. Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Você já conhece o espaço que está transformando o modo de trabalhar em Novo Hamburgo e região?
um ambiente inspirador com estrutura completa, internet rápida e tudo que o seu negócio precisa. Aqui você trabalha, se conecta e cresce ao lado de quem também está construindo o futuro. Além do dia a dia, é o local ideal para eventos, imersões, treinamentos e ideias com propósito. Coworking 360, mais que um espaço, um ecossistema para o seu sucesso. O futuro da Fê é o presente da Carol. O futuro do Pedro é o desafio do Miguel. E a Lídia, pensando no seu futuro, voltou a estudar. Educação Sesc, aprendendo o futuro. Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo Sicredi tá presente, pro teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. O segundo bloco aqui do programa Estação Hamburgo. E eu vou dar continuidade para Karen, que criou o Te Apoio, para mães que estão nos assistindo e gostariam de poder dividir um pouco do seu dia a dia, de como elas podem, Karen, te procurar. Hoje tu me disseste que tu tinhas um grupo. Hoje esse grupo virou lives. Isso. Né? Tu pode até deixar o teu Instagram, né? Porque às vezes tem pais que têm a necessidade de falar como é que tu, como que tu age assim, como que tu age assado, como tu consegue lidar com essa situação. Meu Instagram é teapoio.grupo, tá? Aí vocês vão me achar ali, não sei se depois dá para pôr nos créditos, enfim. Quando passou a tempestade, né, o momento mais desafiador, quando a gente superou, né, e o Vicente teve uma evolução, eu entendi que era a minha hora de ajudar outras mães, porque daí eu estava num bom momento. Assim como eu já quis ser apoiada. Exatamente. Né, e não tinha para onde ir, não tinha um grupo de mães ou de familiares. Pelo menos não na minha cidade, eu nunca fiquei sabendo. Tinha, na verdade tem, mas daí ligado a instituições e tu tem que fazer parte daquela instituição. Então, não tinha um grupo aberto, né, que não fosse ligado a alguém, um grupo livre, né, sem vínculo político, partidário, religioso. Né? Então, eu pensei, vou montar um grupo que seja neutro, e a minha intenção era ter mediação de um psicólogo, mas como esse trabalho ele era voluntário, né? Não poderíamos cobrar, teria que ser tudo voluntário. E aí começamos os grupos dentro do Instituto Social Âncora, aqui em Novo Hamburgo, no bairro Industrial. Eles ficaram sabendo dessa minha intenção e me chamaram, cederam um espaço, né? Quiseram abraçar a causa e cederam uma sala. E nós começamos, só que vários profissionais vieram querer somar, participar do grupo, mas nenhum psicólogo. Então, assim, não tinha mais como fazer uma mediação para a gente poder desabafar, falar de dificuldades, né? E eu não me sinto qualificada para o caso de aparecer, por exemplo, uma mãe com ideação suicida, né? Ou um assunto mais delicado. Então, eu não me senti qualificada para fazer essa mediação. E aí, o grupo também era pequeno e tal. As famílias têm muita dificuldade de comparecer, porque um dia é um médico que marca, não tem como desmarcar, outro dia tem outro problema, ou questão financeira para o deslocamento, né? E então, como não é no centro também, né? Não era na área central da cidade,
Então, a gente acabou migrando para lives, onde eu entrevisto pessoas no Instagram e levo essa informação para quem tiver interesse. Né? Já entrevistei advogado, já entrevistei autista adulto para mostrar como é a vida de um autista. Eu fiquei sabendo, eu acho que Karen, até tu conhece, não sei se tu conhece, tem uma autista de 30 e poucos anos de São Leopoldo, que agora que ela parece que ela descobriu que ela tem. Muitas pessoas estão descobrindo agora os diagnósticos tardios, né? Porque hoje, como a gente tem mais informação sobre o autismo, muitos autistas estão tomando conhecimento dessas informações e estão se identificando. E aí vem a investigação, que é diferente da investigação das crianças, né? É um processo mais elaborado, né? Mas muitos adultos estão descobrindo, né? Eu tenho uma amiga com 36 anos, ela descobriu há uns 4 ou 5 anos, e foi a psicóloga dela que percebeu. Ela não tinha percebido nada. Ela começou a trazer várias questões, a psicóloga dela disse, olha, eu acho que tu é autista, tu deveria fazer o teste, deveria fazer a avaliação. Ela fez toda a avaliação, entra a parte das entrevistas com familiares, inclusive, que vão falar sobre a infância daquela pessoa, sobre como é a convivência daquela pessoa, então são vários olhares diferentes, né, até que veio o diagnóstico. Sim. E quando a Karen agora, há pouco, falou que às vezes algumas famílias não iam na reunião por falta de, até a parte logística de como, né? Então vamos falar nesse ponto aqui. E famílias que não têm condições de procurar uma psicóloga, de procurar uma pedagoga, de procurar um psiquiatra, mas precisam ajuda. O que o SUS, o CAPS, Carlos, tu como psiquiatra, o CAPS, por exemplo, aqui de Novo Hamburgo, ele dá atendimento ele dá para autista? Bem, em relação à rede de saúde mental do município de Novo Hamburgo, eu não tenho conhecimento, então, para poder falar. O que eu conheço, na realidade, é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que é o projeto Te Acolhe, e que está multiplicando seus núcleos por dentro do estado, né? Inclusive no município de Campo Bom, aqui perto, né? Foi inaugurado, né, junto com a APAI desse município, né, um núcleo do projeto Te Acolhe lá no município. Então, assim, na realidade, são iniciativas que ainda estão começando. Agora, como a Karen falou muito bem, porque acontece? A Constituição Federal coloca que a saúde ela é direito de todos e dever do Estado. Então, o que acontece? Nós precisamos, de fato, assim, porque existem pessoas que não vão ter renda suficiente, porque o tratamento para o transtorno de espectro autista é caro. Exatamente. É muito caro. Não é só caro, é muito caro. Tá? Então, e esses pais têm que dispor de tempo para levar em consultas. Aí, às vezes, é um assalariado que trabalha ali dentro de uma fábrica o dia todo. Se ele faltar serviço uma vez, outra vez ele pode ser demitido. E, no caso ali, o CAPS de Campo Bom, aí ele atende só crianças de Campo Bom. O CAPS de Campo Bom, ele não atende casos de autismo. Hoje, eles são justamente direcionados ao projeto Te Acolhe de Campo Bom. Ah, tá. Não sei em relação a outros CAPS. Mas o Te Acolhe, daí ele atende só crianças de Campo Bom. De Campo Bom. E esperamos, então, que esse projeto chegue no Novo Hamburgo, chegue em São Leopoldo, né? Para poder dar assistência a essas famílias que não têm condições. Se já não chegou. Me falta informação para poder falar. Não, em Novo Hamburgo já tem, e se eu não me engano, funciona dentro de uma estrutura que já existia e já atendia autistas, mas entrou com essa nomenclatura, né, do Te Acolhe, que eu acredito que seja um pouco mais amplo do que era antes, né? E talvez mais abrangente. Agora, para conseguir vaga para entrar, aí eu já não sei. E acho que é mais difícil, porque existe o uma SUS espera tem uma muito fila de grande, espera. né? Existem 3 coisas que a gente estava conversando, inclusive, nos bastidores, né, que é importante, na realidade, que a sociedade possa estar cobrando, na realidade, do poder público, que ele possa estar fornecendo isso para a população autista. Primeiro, o acesso a um diagnóstico precoce e a intervenção precoce. Tá? Outra questão é a mediação para inserção no mercado de trabalho, porque esses autistas eles vão crescer e eles vão precisar de suporte. E, pela ordem natural da vida, os pais vão embora primeiro. Então, quem vai cuidar deles?
os irmãos, a gente não tem garantia. Não tem A gente tem hoje em dia, por exemplo, idosos que têm uma penca de filhos e que nenhum cuida deles. Não, Né? Então não é garantia nenhuma. Trouxemos aqui né? o Lar São Vicente, Né? que nos colocou isso, né? Eles vão lá com uma mala e acabam com uma sacolinha e às vezes ali na despedida, quem faz o cerimonial são os próprios funcionários do lar, porque não tem mais ninguém, ou se tem. O poder público também vai precisar fiscalizar, porque a pessoa com autismo, devido às limitações que ela tem, por exemplo, ela tem a dificuldade na teoria da mente, então perceber a intenção dos outros. Então, para ela cair num golpe, não custa nada. Sim. Então, ela vai precisar, por exemplo, de ajuda para manejar as suas finanças quando ela tiver acesso a algum benefício ou tiver acesso a um salário, se ela tiver condições de ter algum trabalho, e aí talvez ela vai precisar de curatela. Né? E uma coisa, desculpe cortar você, não, Jaque. Não, pode falar. E uma outra coisa, que justamente que em países da Europa, dos Estados Unidos, já se fala disso, já se pensa nisso, que são projetos de moradia assistida. Tá? Porque esses autistas eles vão envelhecer e eles vão precisar de suporte também como idosos. Porque enquanto vida escolar, eles têm a escola, né? Então a gente joga para a escola, para a professora, para esse acompanhamento pedagógico, mais em vida adulta. Pois é. É uma coisa que a gente ainda não está falando no Brasil, mas que a gente precisa falar, porque essa hora vai chegar. Não sei se também se é algo que tu consegue me responder. Uma criança autista, ele tem direito a LOAS? Tem direito, mas o LOAS, né, ou o BPC, que é o benefício de prestação continuada, seria como uma pensão do governo, né? Ele está atrelado à renda, então é para pessoas de baixa renda. Sim. Né? Tem que, se eu não me engano, é um salário para 4 pessoas, um salário mínimo para 4 pessoas da casa. Então, dá quase R$300 por pessoa per capita por mês. Esse é o salário da família. Então, assim, não é muito fácil conseguir o LOAS. É bastante burocracia, né? Mas eu acho que é para você que tem um filho autista, que de repente, né, não tem condições. É melhor que nada. É melhor Com que certeza. nada. Eu não sei se tem que procurar um advogado ou qual é o caminho para ela conseguir toda a documentação do LOAS, ou se é pelo próprio INSS, né? Sim, tem que fazer perícia, essas coisas, né? Mas é preciso que a família entre em contato com o CRAS da sua localidade. Exatamente. O CRAS onde a residência dela está ligada, né? E o CRAS faz o cadastro no CAD único do governo e vai para análise do INSS. Esse é o caminho. Isso aí. Aí depois vai passar por perícia, Passa né? por perícia, isso. O CRAS aqui de Novo Hamburgo fica na rua Pinto Bandeira, tá? Então, assim, ó, é um primeiro passo procurar o CRAS. Ali eles vão lhe pedir, vão lhe dizer toda a documentação que você precisa, mas já é um passo, já é um começo para você, se tem direito a esse auxílio, por que não, né? Antes, pouco do que nada. Sim. E uma contrapartida que eu gostaria também de fazer é que, de fato, como a Karen colocou muito bem, muitos dos direitos dos autistas hoje foram por conquistas dos pais, de pessoas que lutam por eles. Luta dos pais. E por isso nós como sociedade devemos estar buscando isso junto ao poder público. Mas a contrapartida que eu quero fazer é que justamente com a glamorização do diagnóstico que existe hoje, isso também vai gerar uma superlotação do sistema público. E o cobertor social é curto, ainda mais em se tratando de Brasil. Tá? Então, o que acontece? Com a glamorização do diagnóstico, daqui a pouco, quem realmente precisa, principalmente os que são de níveis mais severos, eles não vão ter assistência porque não vai ter para todo mundo. Não vai dar para atender a demanda. O governo corta o benefício muito seguido, né? Tem pessoas que param de um mês para o outro de receber o benefício. Nós temos situações, né, a Maikellen, nós atendemos um paciente, né, em parceria, nessa equipe multidisciplinar, que quando está engrenando, corta. Né? E aí, então, se retoma tudo novamente, dali a 2, 3 meses, quando Entre aspas, os próprios peritos são indicados a não conceder ali para o governo ter menos, né? Aquela coisa política toda que a gente conhece, a gente não entende muito dessa parte, né, legal, mas para nós ali, né, no semanal e no acompanhamento da criança, isso faz um diferencial, porque a gente caminha 10 passos e volta 20. Então, esse tempo, 3 meses para uma criança que está em estimulação precoce, que está num acompanhamento ali semanal de 5, 6 atendimentos ali com
psicólogo, fono e psicopedagogo, isso faz uma diferença. Faz uma diferença. No caso aqui, vocês trabalham juntas, a pedagoga com a psicóloga, atendendo a mesma criança? Nós trabalhamos numa clínica em Campo Bom, né, Clínica IN, e outras também parcerias, né, que a gente faz aí pela nossa profissão, mas o trabalho geralmente, né, envolve um trabalho multidisciplinar. Então, são várias especialidades, né, unidas para vários estímulos diferentes, né. Então, a Cris aí pela parte dela, né, da pedagogia, eu pela parte psicológica, e aí fono, né, que entra muitas vezes, TO, né, um educador físico que pode também participar dessa coordenação equipe. motora, né? Isso Sim. mesmo. Então, né, claro que a depender, né, do nível de esporte dessa criança ou do encaminhamento médico, né, vão ser diferentes, né, os tratamentos que essa criança vai precisar. Então, a gente tem algumas crianças que precisam de muito estímulo, né, muitas especialidades, outras às vezes precisam apenas da Cris, né, que vai dar esse suporte, outras comigo, né. Como o Dr. Carlos falou, vai do nível 1 até mas todos os níveis precisam de suporte. De algum nível de suporte vai precisar. Vai precisar. Não existe autismo sem necessidade de suporte. E o autista, ele toma algum tipo de medicação? Na realidade, em psiquiatria da infância, na realidade, o que a gente coloca é que, na realidade, quanto menos medicar, melhor. Tá? Então, o ideal... Já tem tantos tratamentos que ele precisa, ainda tem que uma criança já medicar. Tudo vai do mapeamento, né, da necessidade, da especificidade do caso. No autismo não existe um tratamento medicamentoso do autismo. É um tratamento dos sintomas-alvo. Ah, sim. Tá? E aí, dependendo dos sintomas-alvo, se as terapias não forem suficientes, aí você vai entrar com medicação que se tem evidência científica de que realmente funciona no tratamento daquele sintoma-alvo. Pelo menos essa é uma boa prática médica. E não simplesmente sair tascando qualquer medicação. Exato. Tá? Mas o ideal, se a gente conseguir, por exemplo, o meu filho, graças a Deus, ele não precisa tomar medicamento algum. Tá? Mas tem autistas que precisam. Até, por exemplo, porque, como eu falei, alguns têm uma comorbidade com a epilepsia. E vão precisar de anticonvulsivante porque a convulsão pode colocar em risco sério. Além do autismo, ainda tem, né? Tem outras comorbidades que podem ter. Né? Por exemplo, também, desculpa o nome da colega? Maquele falou, por exemplo, de fato, assim, alguns autistas, eles vão precisar também de apoio também de fisioterapeutas por conta de déficits motores, de coordenação motora. Dentro do que a gente, por exemplo, uma condição que ela é muito parecida com o transtorno de espectro autista, que é, por exemplo, a síndrome de Rett, que acomete meninas. Na realidade, essa pessoa ela não vai precisar de fonoaudiólogo apenas para falar e se comunicar, mas daqui a pouco, pela evolução da doença, que tem uma evolução mais desfavorável, vai precisar de um fonoaudiólogo para ajudar até a questão da deglutição e da respiração. Nossa, explica para nós, doutor Carlos, o que é essa síndrome e por que meninas? Porque, na realidade, ela está ligada... Assim, nós temos cromossomos. Sim. E são alguns cromossomos que eles, né, que são conjuntos, na realidade, de DNA, de material genético, de informação genética que nós temos. Né? E existe um par de cromossomos que nós temos que, na realidade, está vinculado, na realidade, ao sexo. Masculino e feminino. Tá? O feminino é o XX, que nós chamamos. E o masculino, o XY. Tá? A gente sabe que, na realidade, o gene que é responsável, ou os genes que são responsáveis pelo transtorno de Rett, eles estão ligados ao cromossomo X. Né? Então, na realidade, ele afeta muito mais meninas. O autismo, em geral, ele afeta muito mais meninos. Exatamente. Mas esta condição específica, que inclusive ela tem uma evolução mais desfavorável, onde a criança, por exemplo, ela desenvolve até um certo nível, daqui a pouco ela começa a perder desenvolvimento. Porque o autista clássico, você vai acompanhando ao longo da história de vida dele, ele não vai desenvolvendo certas habilidades, e aí são esses os sinais de alerta. Agora, existem algumas condições que até estão agrupadas dentro do transtorno do espectro autista, na realidade, que a criança vai desenvolvendo e ela começa a perder essas habilidades. Exatamente. E essas condições tendem a ter um quadro mais desfavorável, mais associado à deficiência intelectual associada e até grave, epilepsia.
e várias outras comorbidades. Então, vai ser uma criança que vai precisar de muito mais cuidado, um cuidado muito mais multiprofissional, É o multidisciplinar. autismo regressivo, né? Quando perde muito, assim. Eu conheço uma menininha que ela tinha apenas Down. E aí, quando ela estava assim, ainda bebê, a gente falava bolacha, ela acha, coração, ação. Ela falava, daqui a pouco ela começou a não falar. Aí, daqui a pouco, lá no cantinho, só assim aí foi detectado também o autismo. E aí, a mãe colocou numa escola normal. Tinha o professor da escola e tinha a professora aquela assistida. Mas o autismo com o Down ainda, a criança só estava ali, mas não. Aí começou a pai e tudo. Então, assim, ó, a mãe, imagina, essa menina, eu me lembro quando eu ia na casa da mãe, com 1, 2, 3 aninhos, trocando fralda, com 4, 5, 6 aninhos, 8 aninhos, trocando fralda. Agora a menina está com 15 aninhos, ainda trocando fralda. Então, assim, ó, mas tem um remedinho que todos têm acesso, que é amor. Principalmente vocês, pais, né? Mas a sociedade como um todo, né? Eu não sei, eu sou uma pessoa que eu gosto muito desses dois extremos, tanto criança como vovós no lar. Eu vou lá, dou atenção. Semana passada eu levei bala para os vovós. Aí eu dizia assim, vamos lá. Um númerozinho, daí vai ganhar um númerozinho de 1 a 10, 15. Não, vovó, de 1 a 10. A outra, 12. Não, então tá, vamos baixar de 1 a 5. Uma que tem demência acertou 3 vezes. Olha só que legal. Então, assim, eu tenho, né? E assim como criança também, então, às vezes, tu tem paciente. Então, às vezes, o que falta muito é amor. Eu sei que a afetividade, né? A afetividade, a nossa vida, eu sei que ela é corre-corre, é conta, é trânsito, é horário, mas sempre tem um tempinho. E, né? E olha ela é mãe e ela conseguiu espaço na agenda dela, ela é profissional, para criar esse apoio. A Cris, ela é pedagoga, ela consegue ter um espaço na agenda dela para ser vice-presidente voluntária de um lar de idosos. É, né? Muito amor. Eu acho assim, amor, paciência e persistência. Com conhecimento, né? Porque a gente também não pode só distribuir amor sem saber onde vai levar, né? Não, o conhecimento é a chave de tudo, né? Mas eu até quero fazer uma pergunta também, né, para vocês duas. É que eu acho que tudo isso, o amor, paciência, persistência, o conhecimento, mas para aplicar, eu acho que a família tem que ter saúde mental. Eu não sei como vocês estão vendo isso, mas existe pesquisas, né, que apontam que o adoecimento mental das mães atípicas ele é maior das mães, dos familiares, né, dos cuidadores, mães só, avós, tem muitas avós que são tutoras também, né, porque essa pessoa ela não consegue ter uma rotina muito definida, são muitas noites sem dormir, né, que tem crianças autistas que não dormem, então às vezes nem com medicação, então assim, às vezes usam fralda, elas estão crescendo e usam fralda, elas voltam mais cedo da escola porque não estão tolerando o ambiente escolar, então assim, o que eu vejo do meu caso, mas não sei se aplica aos outros, acho que eu fui muito abençoada por ter saúde mental, por conseguir ultrapassar certas barreiras, mas muitas mães estão em depressão profunda. Exatamente. Né? E eu não sei se essas crianças dessas mães elas vão conseguir ter o mesmo nível de evolução. Porque se tu não está conseguindo dar o suporte para ti, como é que tu vai dar o suporte para uma criança que depende? Aí a gente abre um parênteses, né? Porque a saúde mental é para criança, é família atípica e típica, né? Então, assim como eu e a Maikellen, a gente trabalha muito juntas ali com pacientes autistas e não autistas, né? Mas com dificuldades na aprendizagem e sociais, emocionais. Então, esse trabalho de equipe é muito sensível. A gente está sempre se trocando, né? É como eu falei no início, a Maikellen acaba tratando toda a parte psicológica para toda a família. A parte da aprendizagem fica comigo, mas quando eu vejo que a criança não está conseguindo fazer o tema e que a mãe está lá, né? Cansada, esgotada, eu digo, Maia, eu acho que é na hora de fazer daqui a pouco uma sessão de educação parental, de poder acolher a mãe, ver como é que a gente pode fazer, e a gente vai cedendo as sessões e fazendo
esse equilibrar dos pratinhos, porque é o profissional que tem que ter esse olhar, né, Maikele? A gente vai chamando às vezes, né, então, eventualmente, quando a gente vê essa necessidade, né, as famílias chamando para dentro do consultório mesmo, né, para ceder esse espaço para uma conversa, para um acolhimento, para entender. É bom falar sobre isso porque, na verdade, saúde mental em geral é uma coisa que é cercada de muito estigma. Né? As pessoas acham que isso é coisa de gente fraca, de coisa de gente fresca, Exato. de gente que não tem, sei lá, que não tem cabeça, mas na realidade uma coisa que todos nós podemos adoecer das emoções. O que muda é no quê e o que vai ser no ambiente que pode disparar esse processo. Gatilho. Então, se você sente, não tenha vergonha nenhuma de procurar ajuda. O que vão pensar de mim? Não interessa. Se não pagam suas contas, não sabe o que estão falando, não interessa. Boletos, né? Vai cuidar da sua saúde. Porque isso é saúde mesmo. Eu, inclusive, no consultório, eu mostro para pacientes e para familiares, que às vezes, né, que também fazem parte desse trabalho multi, né? Porque, na realidade, eu falo com meus pacientes, na realidade, assim, o atacante é ele, eu faço parte de um time. E a família também faz parte desse time. Exatamente. Assim como os outros profissionais estão juntos, também estão juntos desse time, É todos um lutando time, por esse tema, né? Exatamente. Então, mostrar, às vezes, por exemplo, para os familiares, por exemplo, que depressão, por exemplo, você tem alterações de funcionamento cerebral, que a gente vê isso em imagem do cérebro funcionando, de alterações de um cérebro sem depressão e com depressão. E de vários outros transtornos mentais. Ou seja, a gente não medica, por exemplo, para deixar a pessoa dopada. Sim. Na verdade, 90% das medicações psiquiátricas não dão dependência. Né? As pessoas acham assim, eu vou ficar viciado no remédio. A maior parte delas não causa dependência. Na realidade, o objetivo é, na realidade, melhorar a química cerebral e também se lembrando que a doença mental ela é multifatorial. Então, também não é só o remédio. Às vezes vai precisar da psicoterapia junto. Às vezes também, se o ambiente social da pessoa familiar for muito hostil, como, por exemplo, sei lá, uma mãe, por exemplo, que recebe um diagnóstico de autismo do filho, e ela está sozinha, está desamparada, né? Porque a primeira coisa que quando você recebe o diagnóstico de autismo do filho seu, a primeira coisa que passa na sua cabeça é o que vai ser do meu filho depois que eu me for. Ponto. Essa é a primeira coisa que você pensa. Né? Daí vem todo um apoio que o pai e a mãe precisam para isso. Né? E aí, quanto mais coisas também no ambiente que não tem como ser mudadas, né? Também, pelo menos não forem melhoradas ou não forem trabalhadas, a pessoa não receber um apoio, pior vai ser a condição de saúde mental dessa pessoa também. E isso também vai afetar na criança autista. Também no comportamento da criança autista. No sentimento da criança autista. Porque ela pode ter dificuldade de expressar, mas não quer dizer que ela não percebe certas coisas e que ela não se importa. Ela tem sentimentos. Ela tem sentimentos. Hoje mesmo eu falava com Os uma psicopatas colega. não se importam. Os autistas, sim. Sim, hoje mesmo eu estava falando com uma outra colega, né, que também faz parte, assim, de equipe, né, uma psicóloga também, conversando um pouquinho sobre a família de um paciente específico, né, que a gente não está conseguindo, assim, muita evolução no momento, e aí essa outra profissional atende, então, a mãe, né, da criança, e a gente estava fazendo essa troca, assim, né, do momento familiar, né, que tem uma pessoa na família doente, né, então a família ela não consegue se envolver integralmente nesse tratamento, né, no momento. Então aí a gente precisa desse momento só acolher, né, é o mais importante, né, dar o espaço de acolhimento e segurança ali de algum modo para essa família, né, segurar na mão e ir junto, né, atravessar esse momento assim de adoecimento. Gente, essa nossa 1 horinha aqui, que é tanta informação, já está quase chegando ao final, nós vamos ter que voltar com essa pauta e fazer um novo programa. Eu quero, assim, agradecer como eu falei para vocês, um time de especialistas, cada um na sua área, 2 pais atípicos, e a minha maneira, como jornalista, de colaborar com vocês, foi trazer essa pauta para trazer um pouco mais de informação para você que pode estar sendo também um pai atípico, mas que vai dar tudo certo, a caminhada é difícil, né? Mas você vai ter amor, você vai ter... aquele filho ali é a sua missão, né? Algum motivo Deus deu, ele colocou como pai, você tem essa missão, se agarre em Deus também, né?
Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por estar aqui disponíveis essa noite, passando conteúdo de vocês, passando informação para quem está nos assistindo, e gostaria, então, de que cada um desse o seu ponto final. Karen, obrigada pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço. Estou sempre disponível para vocês, né, colegas de bancada, e para os espectadores. Eu sou muito disponível para conversar, para contar um pouco da minha história, para dar um caminho para quem está perdido, não sabe por onde começar, porque um dia eu também não soube, eu precisei aprender sozinha. Então, me chamem no Instagram que eu ajudo no que eu puder. Carlos, obrigado por todo esse conteúdo que tu nos trouxeste. Eu quero agradecer ao meu primo, Dr. Camilo, esposo da minha prima Carolina Stoffel, que me indicou médico, psiquiatra e pai autista. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu quero agradecer o convite mais uma vez, né, o espaço para estarmos falando sobre isso, né. Eu também há várias instituições também que precisem também de alguma orientação, seja de educação, né, seja das mais variadas áreas, né, também estou à disposição. Esse trabalho que eu faço, né, de capacitação de agente de segurança pública do IGP, também é um trabalho voluntário que eu faço, e também que está aberto para toda e qualquer força de segurança pública. É só entrar em contato com a divisão de ensino do Instituto Geral de Perícias, pelo e-mail ensino@igp.rs.gov.br. E tá? Solicitar uma palestra do Carlos. Estamos à disposição. Isso aí, muito obrigada. Maikele, querida, que a gente, gravidinha aqui, vem um bebezinho por aí. Muito obrigada pela presença. Parabéns pelo teu trabalho, que eu sei que é um trabalho de psicólogo, ainda mais no caso de crianças autistas, é de muita dedicação, é de muita doação, né? Vocês fazem por amor, fazem com amor, vivem no seu dia a dia isso. Muito obrigada pela presença e o teu ponto final. Obrigada, Jaque. Também agradeço por esse espaço e fico à disposição, né? Acho que é um assunto que a gente não tem fim, né? A gente sempre precisa realmente, não só, né, os pais, mas como profissionais também vir apoiar essa causa, né? E buscar por melhorias, né? Por mais coisas aí que possam ajudar os autistas e as suas famílias. Obrigada. Exatamente, obrigada. Cris, querida, guerreira, nossa vice-presidente voluntária do Lar São Vicente e pedagoga. Obrigada pela presença e teu ponto final. Obrigada, Jaque, pela oportunidade de estar aqui dividindo, então, o meu lado profissional, né? Porque ser voluntária também, né, é uma missão, mas ser pedagoga, para mim, na minha vida, tem um papel, assim, fundamental. Gostaria de deixar, então, como mensagem que não existe aprendizagem sem afetividade. Com autista, com criança, com adulto, com idoso, e especificamente com as crianças que possuem o TEA, a gente precisa estar alinhado junto com a equipe. A gente recebe o laudo do médico, o médico vai acompanhar e os especialistas vão estar juntos com a escola, com a família, com a babá, com a motorista, com as pessoas que atuam com eles, porque a gente não vai pensar nessa criança só como criança, a gente precisa pensar nela como um cidadão, como um ser sociável. Tá? E também posso deixar meu certeza. Eu tenho meu Instagram, se você precisar de algum contato, de alguma ajuda, de alguma dica, é @profcrisrosa, ali no Instagram, então pode me chamar. Isso aí, juntos todos somos fortes, e nós da Vale TV, se a gente conseguiu, a você que nos assiste, deixar uma mensagem positiva em cada um de vocês, no coraçãozinho de cada um de vocês, para nós, já está valendo. Uma boa noite a todos e até o mês que vem.